Evangelho segundo Marcos, no capítulo 1, iremos ler a partir do verso 9. Quem não tem a Bíblia, ou a nossa Irmandade que nos acompanha pela internet, vamos prestar bastante atenção para ter correta interpretação do texto. Se todos acharam, lemos com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. O batismo e a tentação de Jesus. E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré, da Galiléia, foi batizado por João no Rio Jordão. E logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito, que como pomba descia sobre ele. E ouviu-se uma voz dos céus que dizia: Tu és meu filho, amado, em quem me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. E ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás. E vivia entre as feras. E os anjos o serviam. Somente até aqui, meus irmãos. Amém. Glória ao Senhor. Irmãos, essa é uma passagem, a tentação de Jesus, é uma passagem bem conhecida. E ela é retratada nos evangelhos. E a maneira mais reduzida que nós encontramos essa passagem é no Evangelho de Marcos, que foi narrado por Pedro. E o Evangelho tem o jeito de Pedro. Simples, direto, mas cheio da virtude e do poder de Deus. E a informação, irmãos, que ele nos retrata de maneira em poucos versos é o batismo de Jesus. O Senhor Jesus, ele, com a idade próxima de 30 anos, ele não precisava, mas para dar o modelo do arrependimento das vidas, da vida que nós levamos, para dar exemplo de uma marca que devemos carregar conosco quando nos arrependemos e declaramos que cremos que o Senhor Jesus é o nosso Salvador. Ele deixou esse memorial, essa prática, esse exemplo, que é o batismo por imersão, relembrando como uma prática dos judeus, relembrando a passagem do povo do Egito para uma terra como livres, onde eles passaram pelo mar aberto, e naquela passagem pelas águas, houve a mudança de cativeiro daquele povo. Então a prática dos judeus é, quando você renuncia àquela vida de servidão e declara que Jesus Cristo é o teu Salvador, você passa pelas águas do batismo. E a partir dali, renasce uma nova criatura. Não que você vai deixar a tua carne, a tua roupa, teu cabelo, os seus olhos vão ficar ali, não. Mas é um memorial, é uma declaração, é uma predisposição que você tem de falar: Senhor, eu te recebo como meu pessoal Salvador. E o Senhor se agrada, é mandamento, que todos nós devemos passar pela água do batismo. Mas Cristo não precisava. Ele era o próprio Deus. Mas ele passou para dar exemplo para mim, para você, para todos nós. E quando ele passa pela água do batismo, meus irmãos, ali começa o homem ser revestido dos predicados de Deus, do Espírito de Deus sobre ele. A partir de então ele começa o ministério dele, a obra dele, a manifestação da divindade na terra. Temos certeza que ele não foi uma criança, um jovem comum, ele já era, por certo, uma pessoa especial, mas ele ainda não havia se apresentado. E quando ele passa pelas águas do batismo, que ele deixa esse exemplo para nós,
ele imediatamente, segundo consta as Escrituras, ele não operou o milagre. Ele foi ao deserto. Ele foi passar pela tentação. Ele foi jejuar. E ele não ficou 40 dias jejuando porque ele quis ou porque foi o que ele conseguiu. É porque o 40 é uma marca de provação. É a provação perfeita. Então ele foi pré-determinado a vencer aqueles 40 dias. E no curso do tempo em que ele esteve, irmãos, jejuando, o espírito do maligno veio atormentar ele. Porque no corpo de homem que ele estava, ele tinha as necessidades. Ele sentiu fome, ele sentiu sede, ele sentiu medo. O Evangelho de Marcos nos retrata como nenhum outro, que ele não só foi tentado, como ele conviveu com as bestas feras. Então era espiritual a provação e era material a provação. Material na fome, na sede e no medo das bestas feras. Mas aquele homem revestido como Deus não desistiu, meus irmãos. Ele resistiu à tentação e os anjos o serviam. E os anjos do Senhor vieram para atender ao Mestre. E o Senhor Jesus, então, ele passa por essa prova, assim como a irmã Valdete testemunhou dos sonhos que ela teve, que ela tinha que passar por um buraco de uma caverna, por uma água cheia de pedras. Cristo passou por aquele vale de provação e ali começou a obra dele na terra. E quando, irmãos, chega o tempo de ele ser crucificado, ele é crucificado, ele entrega a vida dele como homem a Deus e desfalece. E ele vai ao inferno para vencer o diabo. E ele volta, e ele ressuscita, já num corpo transformado. E quando ele já é Deus, ele já venceu o inferno, ele já venceu a morte, o que ele continua fazendo? Continua dando a anunciação da graça. Continua dando testemunho, continua curando, continua manifestando o poder que havia nele, porque ele era Deus. Irmãos, Cristo deixou um exemplo para nós de sustentação de propósito. Cristo deixou para nós um exemplo que nós não devemos desistir jamais. Um sonho, uma expectativa de vitória, um tratamento na saúde, você ora, você crê, você clama pela misericórdia do Senhor, mas você faz a sua parte também. No trabalho, um projeto que você tenha, vai tomar 10 não, vai tomar 30 não, mas o Senhor falou que ia abençoar, você fica naquele propósito, você não vai desistir. Então, o exemplo de Cristo para nossas vidas, irmãos, é um exemplo de constância de propósito. Quantas vezes, meus irmãos, nós já quisemos desistir de alguma coisa? Já quisemos desistir de um projeto? Já quisemos desistir da nossa família? Já quisemos desistir do nosso ministério? Já quisemos desistir da nossa fé? Mas assim como Cristo, nós devemos ter firmeza nos nossos propósitos. Irmãos, a palavra de hoje fala para nós que com toda a tentação que Cristo passou no deserto, os anjos vinham e o serviam. Nós devemos ter o nosso propósito firme. Nós não devemos desistir. Mas a anunciação da palavra para nós nessa noite
é que Deus é Deus de providência. Faltou a condição, chegou no teu limite, Deus é Deus de providência nas nossas vidas. Na enfermidade, na situação financeira, nas dores, na depressão. Nós não estamos aqui para adivinhar a tua causa, mas nós estamos aqui para profetizar para você que Deus é Deus de providência na tua vida. Então que possamos, irmãos, colocar essa palavra em prática, ter constância naquilo que nós temos confirmados por Deus, nos nossos sonhos, nos nossos desejos, naquilo que é bom, sabendo que se faltar a força, se nós chegarmos no nosso limite e no dia predestinado pelo Senhor, o Senhor suprirá a nossa necessidade. Creia no Senhor, creia no Espírito Santo, creia que há uma força maior que cuida de você, cuida de nós, e nós devemos estar sempre com as nossas vidas dedicadas a sermos agradáveis a Deus. Ainda hoje, nessa conversa que eu tive com essa pessoa, que o Senhor fez uma obra de benção na vida dele, nós estávamos falando de alguns exemplos que existem, que nós devemos dar testemunho de servos e servas de Deus, nós devemos dar testemunho de que nós confiamos e queremos deixar transparecer em nós Jesus Cristo, desde a hora que acordamos até a hora que vamos dormir. É no esforço, no trabalho, no estudo, na condução, num desaforo que nós temos que enfrentar no nosso dia. A todo momento nós devemos dar testemunho de Jesus Cristo. E em todos os momentos em que vivermos, nós devemos seguir o exemplo de Jesus Cristo. Não desista, siga em frente, porque Deus é Deus de provisão. Irmãos, provisão é quando você alcança o que é impossível. O impossível, não porque eu vou me jogar daqui de cima e vou cair, não vou me machucar. Mas impossível, irmãos. Impossível é aquilo que você luta, mas você não tem condição. Aquilo que você almeja, mas não existe a menor possibilidade. Que as probabilidades da ciência, da medicina, são contrárias aos seus interesses. É quando você não vê condição e você vai conversar com alguém muito grande, você não vai ser ouvido. Mas a provisão é tornar aquilo possível, é tornar o resultado favorável. A Irmandade crê nessa palavra, irmãos? Haverá provisão do Espírito Santo do Senhor sobre a nossa igreja, sobre a tua vida e sobre as nossas, sobre a sua, sobre a necessidade de quem receber essa palavra. Recebamos essa palavra como vinda de Deus e que por tudo nas nossas vidas o nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Aleluia. Irmão,